Quando que o descanso semanal remunerado deve coincidir com o domingo? Meu nome é Almir Paz, do Papo Trabalhista, e hoje eu gostaria de bater um papo contigo a respeito desse assunto. Então, se você tem curiosidade ou até dúvidas a respeito, me acompanhe até o final do vídeo. Esse tema realmente ele é muito complexo e até mesmo confuso, porque a legislação ela é muito antiga e até chegar aqui nos dias atuais ela sofreu muitas alterações. Para se ter uma ideia, a lei que regulamenta o descanso semanal remunerado é a Lei 605 de 1949. E nesse meio tempo, o Brasil inclusive aderiu a diversas convenções internacionais que modificaram a interpretação dessa legislação nesse meio tempo. Então, isso foi um prato cheio para que muitas confusões ocorressem. Se a gente for pesquisar na internet aí as publicações e textos a respeito, a gente vai encontrar os mais diversos textos falando diversas coisas diferentes, muitas vezes até opostas umas às outras. Mas você deve estar se perguntando, por que é importante saber isso, né? O primeiro prejuízo é para o trabalhador, que vai ter privado aí o seu convívio com a família, porque, como costume, o domingo geralmente é o dia da reunião familiar, né? Geralmente o churrasco de domingo sempre é onde se reúne a família, e se o descanso semanal remunerado não for concedido no domingo, o empregado, né, o trabalhador, vai ter prejudicado esse convívio. Mas não é só isso, para a empresa também tem prejuízos, porque se o descanso que deveria ser concedido no domingo não for concedido no domingo, a empresa deve pagar em dobro para o trabalhador. Além ainda de ficar aí à mercê, né, fica correndo o risco de sofrer uma fiscalização e sofrer uma atuação. E de acordo com a medida provisória 905 de 2019, essa multa pode variar entre R$1.000 a R$10.000 por situação irregular per capita, né, ou por trabalhador, dependendo aí das condições que foi verificado e também da reincidência da empresa nesse tipo de infração. Ok, Almir, entendi. Realmente é importante saber, né, quando que o descanso semanal remunerado deve ser no domingo. Mas então me diz, né, quando que deve ser, em que período? Bom, atualmente a gente está em vigor a medida provisória 905 de 2019. Então, ela tratou a respeito desse assunto, ela trouxe uma alteração e a gente deve observar ela enquanto ela estiver em vigor. Mas como o próprio nome diz, ela é uma medida provisória. Ela pode ser convertida em lei no futuro, mas até então a gente ainda não tem essa confirmação. Mas o que diz a MP 905? Ela diz que para o setor de comércio e serviços, o descanso semanal remunerado deve ser concedido coincidente com o domingo num período máximo de até 4 semanas. Já para o setor industrial, aí esse prazo é um pouco maior. Ele deve coincidir com o domingo num período máximo de até 7 semanas. Tá, Almir, mas e se a MP não vai ser convertida em lei? Ou então, se a MP ela foi convertida em lei, mas exatamente esse trecho, esse artigo não foi convertido, não foi aprovado? Então, quando que a gente vai ter que... Qual é o prazo que a gente vai ter que observar? Se a MP nesse trecho não for convertida em lei no futuro, a gente deve observar o que estava disciplinado antes dessa MP entrar em vigor. Mas então o que se entendia? Bom, existia uma portaria, né, do Ministério do Trabalho e Previdência Social na época, que depois se transformou em Ministério do Trabalho e Emprego e que atualmente está vinculado ao Ministério da Economia, que dizia que as empresas que tinham autorização para trabalho no domingo deveriam conceder um descanso semanal remunerado coincidente com o domingo num período máximo de até 7 semanas. Já nos anos 2000, né, teve uma exceção com relação ao comércio, a Lei 10.101 de 2000, se eu não me engano, ela estipulou um prazo diferente para o comércio em geral, dizendo que o descanso semanal remunerado deveria ser coincidente com o domingo num período máximo de até 3 semanas. E para a situação, para a trabalhadora mulher, existe uma regulamentação específica. Para quem não sabe, a CLT tem todo um capítulo que trabalha especialmente o trabalho da mulher. Então, com relação ao descanso semanal, ele regulamentava, tem o artigo, se não me engano, 386, que diz que a trabalhadora, a mulher, tem que ter um descanso semanal remunerado coincidente com o domingo, num período de até 15 dias. Então, como regra geral,
o descanso semanal remunerado deveria ser no domingo, num período máximo de até 7 semanas, com exceção aí do comércio em geral, que deveria ser em até 3 semanas, e para a trabalhadora mulher, que deveria ter aí em um período máximo de até 15 dias. Mas eu tenho que fazer uma ressalva para vocês, porque com a edição dessa lei especial para o comércio, alguns juízes, alguns ministros, né, entenderam que essa regulamentação deveria ser estendida para qualquer trabalhador, para empresas de qualquer setor. Então havia uma discussão a respeito se seriam até 7 semanas ou 3 semanas. Então, se a MP não foi convertida em lei e você não quer ter problema nenhum, nem com a fiscalização e nem com um eventual processo judicial, te aconselho a observar para qualquer setor que o descanso semanal remunerado para um trabalhador coincida com o domingo num período máximo de até 3 semanas. E ainda observando o período aí da mulher, que é de 15 dias. Então, resumindo tudo isso, enquanto a MP está em vigor, o descanso semanal remunerado para o setor de comércio e serviços deve coincidir com o domingo, num período máximo de até 4 semanas, e para o setor industrial, num período máximo de até 7 semanas. Caso a MP não seja convertida em lei, então a gente deve observar aí o período de até, como regra geral, o período de até 7 semanas, e para o comércio o período de 3 semanas, e para a mulher o período de até 15 dias. Lembrando que se você não quiser ter problema nenhum, observe então para qualquer setor o período de 3 semanas e o período para a mulher de 15 dias. Espero que tenham gostado do conteúdo, que não tenha ficado tão confuso para vocês, que isso tenha esclarecido. E se você ainda continuou com alguma dúvida ou ainda tem algum comentário, quer me compartilhar alguma situação especial que você já tenha vivenciado ou tenha presenciado, me manda nos comentários que eu vou fazer o possível para poder responder. E se você sabe de alguém que possa ter interesse nesse assunto, nesse tema, eu já te peço para me ajudar a compartilhar esse conteúdo com ele, para que a gente possa propagar aí e compartilhar o conhecimento. Porque eu acredito que os problemas todos podem ser resolvidos se a gente tiver conhecimento a respeito de como a gente deve tratar eles. Então, muito obrigado, sucesso, tchau!